Para que possamos entender a crise política do Brasil, quem vive fora e procura acompanhar um pouco o que se passa no Brasil, deve estar se perguntando o que de fato está acontecendo com o país, qual a natureza dessa atual crise e seus possíveis desdobramentos políticos, econômicos e sociais. Se não há uma única resposta explicativa, uma breve contextualização nos ajudará a entender a dimensão e a complexidade dessa que já pode ser considerada como a maior crise política do país desde o processo de redemocratização no início dos anos 80. Até 2012, o Brasil era visto com grande entusiasmo. Seu protagonismo na arena internacional era evidente e o país passou a ser contado como uma peça importante no reordenamento político do mundo, ao lado de outros emergentes como a China. Assim, o país jogou um papel-chave no fortalecimento do G20 político, esvaziando o papel do então todo-poderoso G7, grupo dos 7 países que faziam a governança mundial, e na criação da BRICS Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Não por acaso, em 2007 e 2009, o Brasil foi escolhido para sediar os 2 maiores eventos do mundo, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Há quem advogue que tanto o sucesso do Brasil na primeira década do século XXI, assim como a sua queda mais recente, tem a ver com o cenário econômico internacional. Ou seja, atribui-se o êxito político dos 8 anos do governo Lula de 2003 a 2010 aos altos preços das commodities. Da mesma forma, raciocina-se que a queda vertiginosa dos preços internacionais de algumas matérias-primas foi determinante para o insucesso político do governo Dilma de 2011 a 2016. Entretanto, nos parece que a saída do Brasil da vitrine internacional, assim como o agravamento de sua situação interna, podem ser melhor esclarecidos se observados a movimentação e a forma de ação de alguns setores da sociedade na disputa pelo controle do poder político federal. Em junho de 2013, as ruas do Brasil foram tomadas por grandes protestos. A então presidente Dilma Rousseff sofreu um grande abalo na sua popularidade, jamais recuperada, mesmo com a conquista de sua reeleição no ano seguinte, ou seja, no final de 2014. Na verdade, com as manifestações de junho de 2013, marcam a invasão da onda de otimismo interna e externa que vivia o país. Alguns agentes políticos, econômicos e mediáticos visualizaram nas fendas abertas por estas manifestações uma oportunidade ímpar para fazer avançar os seus intentos de assumir o controle sobre o poder político central. Lembramos que no final de 2014, com a vitória eleitoral apertada da presidente Dilma, a disputa não cessou. Assim, o pacto de se aceitar os resultados das urnas como forma de resolução dos grandes impasses políticos já não era mais suficiente para o apaziguamento político das forças contrárias. A disputa deixa então a esfera eleitoral adentrar por caminhos imprevistos. Daí então, apesar dos acenos econômicos impopulares feitos pela Dilma, um setor importante do empresariado e banqueiros do país não ficaram satisfeitos. A Dilma não era mais uma pessoa de sua confiança, como de alguma forma havia sido Lula. Assim, continuaram a propagar a tese de que o grande empecilho para a retomada do crescimento econômico do país era a presidente, sendo o seu afastamento essencial. Entretanto, para deixar ainda mais complexo o quadro político, nesse interim nascia e ganhava força
a denominada Operação Lava Jato, que, para o bem ou para o mal, passou a protagonizar a cena política policial da atual crise. Deflagrada pela Polícia Federal no dia 17 de março de 2014, a referida operação dizia ter por objetivo principal a ação de doleiros que praticavam crimes contra o sistema financeiro nacional. Pouco a pouco, porém, as investigações foram se desdobrando e atingindo diversos pesos pesados do cenário político-econômico nacional. Então, vários desses personagens, como grandes empresários, ex-governadores, ex-ministros, parlamentares, estão presos neste momento na Polícia Federal. Assim, com as manifestações de junho de 2013, os agentes políticos, econômicos e mediáticos que lutaram para exercer seu controle sobre o país também se aproveitaram da Operação Lava Jato para se acercar ainda mais de seus objetivos. No início de dezembro de 2015, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, agora um dos presos da Lava Jato, autorizou o prosseguimento de impeachment da presidente Dilma Rousseff. No final de agosto de 2016, o Senado Federal confirma a perca do seu mandato, alegando que a presidente havia cometido crime de responsabilidade fiscal, assim como editado ilegalmente, ou seja, sem a autorização do Congresso, decretos de aberturas de crédito. E com a saída da Dilma, toma posse então o vice-presidente Temer, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. E a entrada de Temer não significou apenas a substituição de um presidente pelo seu vice, mas, sobretudo, o rompimento da aliança entre o PMDB e o Partido dos Trabalhadores, PT, que tinha sido a chave para a funcionalidade do governo Dilma Rousseff em seu primeiro mandato de 2011 a 2014, assim como para sua reeleição. Curiosamente, Temer assume o mandato sustentado por uma base política que havia sido derrotada nas eleições de 2014. Porém, quando as turvas águas da política brasileira pareciam se acalmar e uma nova oposição procurava acumular forças para as disputas eleitorais de 2018, conformando-se com o seu novo papel, surge novamente o imponderável. Ou seja, a Justiça deflagra novas investigações, tendo como alvo o próprio presidente Temer e o senador Aécio Neves, que até então era presidente do PSDB. Aliás, Aécio perdeu não apenas o comando sobre o seu partido, mas foi afastado pela Justiça de suas funções de senador. Tanto Temer quanto Aécio estão sendo acusados pela Justiça de, no mínimo, terem sido coniventes com a corrupção. Aécio, que não aceitou a sua derrota política em 2014, agora está politicamente acabado e na iminência, inclusive, de ser preso. Já a situação de Temer abre o caminho para um novo imponderável. No atual momento, parte das elites políticas, econômicas e mediáticas correm para encontrar um atenuante para essa crise. A saída de Temer é um cenário bem provável, mas não tão simples. Nesse caso, são 3 as principais possibilidades. Uma, a renúncia. Outra, a cassação pela Justiça da chapa Dilma Temer pelo Supremo Tribunal Eleitoral, que deve ser julgado no início de junho de 2017, aquele pedido do PSDB acusando a referida chapa de abuso político e econômico para se reeleger. E uma terceira possibilidade seria um processo de impeachment, como já encaminhado à Câmara dos Deputados pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Esse terceiro cenário, devido ao fator tempo, é muito pouco provável. Caso se confirme a saída de Temer, o cenário mais provável é de eleição indiretas, ou seja, um nome que sairá do Congresso Nacional. As forças políticas, econômicas e mediáticas trabalham nessa perspectiva. É difícil prever quando haverá uma nova conjunção das principais forças econômicas, judiciárias, políticas e mediáticas e populares para o bem do país. Mas, assim como no futebol, sabemos que o Brasil é, sem dúvida, o país do imponderável. E, curiosamente, essa incerteza é a nossa grande esperança. Bem sabemos que algum dia esse imponderável pode se virar em benefício do nosso país e do nosso povo. O Jornal aqui. Tenham todos uma boa noite